Graça e paz, uma linda e maravilhosa noite a cada um de vocês. Queridos, eu hoje, com o entendimento que tenho, pelo fato dos meus olhos terem sido abertos, nada me preocupa, nada me aborrece. Hoje eu tenho uma estresse, digamos assim, dentro dos padrões, às vezes até baixa demais. Hoje eu tenho, assim, uma tranquilidade, talvez como eu nunca tive. Nada me aborrece. Não vivo preocupado como já vivi. Não há mais sentimentos de culpa sobre mim. Consciência pesada nem se fala. A religião, ela impõe todas essas coisas sobre as pessoas. Mas muitos dos que lá ainda permanecem não conseguem enxergar. Eles vivem uma falsa paz, uma falsa alegria. Não uma coisa real, como na verdade deveria ser, como hoje nós sentimos. Hoje entendemos que não somos daqui. Eu sei que é difícil para eles entenderem isso, mas os espirituais entendem. Nós não podemos ser por eles discernidos, porque são carnais. Os carnais não entendem os espirituais, porque vivem em mundos opostos. Eu tentar explicar para eles que nós não somos daqui deste mundo, é muito difícil para eles entenderem. Porque o véu está posto. Os fardos, os jugos pesados do sistema religioso estão sobre eles. São religiosos. Se apegam às suas religiosidades. Eles fazem questão de demonstrar isso. Eles vivem num mundo totalmente diferente do mundo espiritual de Deus. As coisas espirituais não se misturam com as coisas carnais. A carne, ela se opõe ao espírito, assim como o espírito se opõe à carne. Há uma luta entre carne e o espírito. Como os carnais vão entender isso? Não tem como entender. Em função daquilo que lhes ensinaram e ainda lhes ensinam nos dias de hoje. Eles estão mortos espiritualmente falando. Não sou eu que digo. Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele disse assim: desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Paulo os via como mortos espiritualmente falando. E eles precisavam acordar daquele sono espiritual profundo em que eles estavam vivendo. Pegado à lei de Moisés, quando Cristo já havia cumprido toda a lei, mas muitos deles não haviam entendido isso. O que Jesus de Nazaré disse? Eu vim para cumprir a lei. As leis
eram muitas. 613 leis do Torá. Que os judeus não conseguiram cumprir. Tropeçavam em quase todas elas. Os judeus eram chamados de povo de Deus. Haviam dois povos, gentios e judeus. Quem era judeu não era gentil, quem era gentil não eram judeus. Deus tratava os judeus como seu povo. Não que Deus não olhasse para os gentios. Ele tanto olhava para os gentios que a promessa dos gentios estava firmada em Abraão. Os gentios eram pela fé, como foram justificados pela fé. Já nasceram perfeitos nele, novas criaturas. Os judeus, sendo povo de Deus, precisavam das práticas das obras, que não conseguiram fazer. Por isso que nos dias do Cristo Nazareno, o Cristo Nazareno tratava os como hipócritas, como fariseus, porque não viviam aquilo que na verdade deveriam viver. Eram chamados pelo Cristo Nazareno de sepulcros caiados, podre por dentro e embelezado por fora. Você entra no cemitério, aqui em Caxias tem um mais famoso, que é o do Corte 8. É chamado o cemitério dos ricos. Os seus túmulos são lindos, a grande maioria de mármores, de granito. São bem cuidados, cheios de flores. Alguns desses túmulos se tornaram até uma residência, não estou exagerando. Então, é o belo. E lá por dentro da sepultura, o que é que existe? Muitos nem ossos mais existem. É a parte terrível, é a parte mais feia. Mas o belo está ali para que todos possam ver. E assim são os religiosos. Nos dias do Cristo Nazareno, eles se comportavam desta forma, desta maneira. Não viviam a prática do que eles ensinavam, daquilo que eles diziam. Criticavam as pessoas por não cumprir a lei que eles mesmos também não cumpriam. Por isso que está escrito que eles atam fardos pesados sobre os ombros e com o dedo eles não querem movê-los. São hipócritas. É o que acontece nos dias de hoje com muitos desses líderes religiosos. E automaticamente também aqueles que os seguem, porque eles reproduzem todas as suas narrativas. Porque acreditam no que eles falam como se fosse uma verdade. E tudo aquilo não passa de uma falácia. Eu poderia aqui citar vários exemplos de narrativas construídas por eles dentro desse sistema religioso doutrinal. Como a narrativa do inferno, que eles passaram seguindo o entendimento de Roma, do Império Romano, com a Igreja Católica Apostólica Romana, com o Concílio de Niceia, traduzindo do original aquilo que na verdade deveria ser sepultura, mas não, passaram a dizer que inferno é um lago de fogo e tormento eterno para aqueles que não fizerem parte de todo esse contexto religioso. As pessoas são religiosas também por causa disso, porque tem medo desse inferno,
não querem ir para esse tal inferno que a religião diz que vão todos aqueles que não fazem parte desse contexto religioso doutrinal ensinado por eles. Poderia pegar aqui também a questão de Satanás, que é um adjetivo e não um substantivo, não designa seres, porque substantivo designa seres. Adjetivo qualifica. Mas eles tornaram esta palavra do original dizendo que é um ser espiritual que existe. E usa textos bíblicos como de Isaías, como de Ezequiel, como de Gênesis, para tentar dizer que houve uma rebelião no céu. Que Deus é esse? Que havendo uma rebelião no céu, ele não saberia se ele é Deus, se ele é o princípio e o fim, se ele é soberano. Mas houve, segundo eles, uma rebelião. E esse ser espiritual, que antes era um anjo, comandou uma grande hostes angelicais e se levantou contra Deus e foi expulso dos céus. Eles pegam esses textos de Isaías e de Ezequiel para tentar provar isso, quando nesses textos ali fala do rei da Babilônia e do rei de Tiro, que eram soberbos, arrogantes, e se eram posudos, nariz em pé, e eles seriam abatidos como foram abatidos. Mas eles fazem disso uma falácia, e isso vai passando de geração para geração e faz com que as pessoas acreditam que existem um ser espiritual nos atormentando. Aquele texto lá da Epístola Paulina que diz que ele está rugindo como um leão ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Eu tenho mensagens sobre isso. Eles dizem que é Satanás como um ser espiritual, quando na verdade esse ser não existe. Deus é único. Deus é soberano. Ele não tem nenhum opositor, ele não tem nenhum inimigo. Ele não combate, ele não luta, ele não guerreia. A palavra soberano quer dizer único. Mas a religião criou um opositor para Deus. Criou um inimigo que guerreia, que luta contra Deus. E assim também o faz contra aqueles que pertencem a esse contexto religioso, como um dos seus seguidores, como crente, como religioso, seja lá o nome que for. Quando na verdade isso não existe. Tudo isso é falácia. Eu poderia aqui falar da grande tribulação que virá, do juízo de Deus que eles dizem que há de vir. Querido, esta é a mais pura verdade. Eu ia falar sobre um tema, e o tema era esse: a graça não permite usarmos a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Mas eu estou olhando ali, já tem 14 minutos, e acabei tratando de uma mensagem, que eu não sei nem qual o nome que eu vou dar aqui, o título que eu vou dar, mas foi um ensinamento, foi uma doutrina. Quis o Espírito Santo de Deus me levar a dizer todas essas coisas que eu acabei de dizer. Então nós, que hoje, quando eu digo nós, eu não falo isso querendo nos colocarmos acima deles, não, porque nós somos todos iguais, eles são nossos irmãos. É como se numa família existisse um deficiente, fisicamente falando, e esse deficiente
fosse lá nosso irmão, pais, não enxergasse. E todos os outros que enxergam, ia sempre se compadecer desse que não enxerga. Se pudesse fazer algo para que ele voltasse a enxergar, fariam. Porque nós sabemos o quanto é importante a visão. Mas eu também entendo que essa pessoa que nasce cega, ela tem uma facilidade, uma tranquilidade de viver nesse mundo da forma conforme ela veio. Não faz para ela nenhuma diferença. Mas nós, que nascemos com a visão, não alcançamos esse entendimento de uma pessoa que é cega de nascença. E aí o que a gente tentaria fazer? De tudo para que essa pessoa voltasse a enxergar como nós enxergamos. Então, espiritualmente falando, então quando eu digo nós ficamos querendo que essa mensagem, que esse entendimento também alcance os nossos irmãos, os filhos de Deus que lá estão. Vocês que me seguem, que acompanham o meu canal, eu prego um evangelho simples, fácil de se entender. Eu não tenho aqui nenhuma maneira de querer diminuí-los, de desfazê-los, de colocá-los eles num patamar inferior ao que nós estamos. Não! Eu sei que eles estão cegos, estão mortos espiritualmente, porque não crescem na graça nem no conhecimento de Deus, porque não alcançam a sã doutrina, a palavra da verdade, para viver essa liberdade que hoje nós vivemos e alcançar esse entendimento que hoje nós alcançamos. Então nós vivemos em paz, é uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira. Não nos abatemos com o mundo que está ao nosso redor, não nos preocupamos com o que está acontecendo, porque entendemos que tudo é a vontade de Deus, tudo está no script de Deus. Então não adianta fazer correntes de orações, ir para montes, fazer aquilo que o religioso faz, como um dia nós fizemos, porque não vai mudar os desígnios e nem os planos de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Então, fica aí esta palavra. Na próxima, nem sei, querendo Deus, eu falo sobre esse tema que a graça não permite usarmos a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Forte abraço, beijo no seu coração, divulgue e compartilhe. Vou ver aqui agora o tema que eu vou colocar nesta palavra. Nós da graça de Deus amamos vocês.